Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Está no ar mais um episódio deste podcast que você tanto ama, o Indica, o podcast do Grupo Jogo. É o nosso 14º episódio. Para você acompanhar a gente, basta ir lá no Instagram, @grupojogo, seguir a gente no Instagram, seguir a gente no YouTube também, visitar nosso site www.grupojogo.com.br e também nós temos nosso canal no Spotify, onde tem todos os episódios que você pode conferir. O podcast Indica é feito para a gente refletir um pouco sobre arte em diversos contextos. Meu nome é Lucas Simas, eu sou professor de teatro, ator, diretor, iluminador, pesquisador em artes cênicas. E meu nome é Louise Perozan, eu sou atriz, diretora teatral e jornalista. E hoje a gente vai falar sobre arte e terapia, sobre como essas duas áreas podem se relacionar, como a terapia pode estar a serviço da arte e vice-versa, já que os dois temas se encontram de várias formas no seu fazer, né, no ofício. Ambos têm uma relação intrínseca em diversos momentos. E para falar sobre isso com a gente hoje, a gente convidou uma pessoa que transita entre os dois mundos. O Pedro Cunha, nosso convidado, ele é psicólogo formado pela PUC do Rio de Janeiro, formando em Gestalt Terapia e coordenador de processos grupais do CGT Sandra Salomão. Além disso, ele também é performer e artista circense do Carnaval Carioca e atua em diversos blocos, como a Charanga Talismã, o Dali Saiu Mais Cedo e o Caetano Virado. E ele então transita entre esses dois universos, né, na formação acadêmica e profissional, que é a terapia, e também na performance, nas artes, na cultura popular. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito bom estar com vocês aqui, muito obrigado pelo convite. Pedro, a primeira pergunta, a primeira linha de debate que a gente buscou assim contigo é pra gente esclarecer um pouco como é que é essa tua pegada, né? Porque quando a gente pensa em formação, em psicologia, em terapia e tal, vários leques se apresentam, né? Desde, sei lá, psicanálise, junguiano e etc. Qual a linha que tu trabalha especificamente e como é que é esse trabalho teu? Então, Luca, eu atuo na linha da Gestalt terapia. A Gestalt é o que a gente chama de movimento da terceira onda, né? Assim como tem a psicanálise, que foi o primeiro movimento da psicologia mais clínica, vem as linhas junguianas, as linhas derivadas da psicanálise e os movimentos que foram um pouco contra a psicanálise, como o behaviorismo, o cognitivo comportamental, que eles foram para um olhar mais biológico, de estudos mais sobre a cognição e comportamento, enquanto a psicanálise e as linhas da terceira onda a gente vai um pouco mais para um olhar subjetivo. Especificamente a terceira onda da psicologia clínica, a gente tem um olhar muito pro relacional. Então a gente valida muito a relação humana, o contato com o sujeito, e essas influências vão fazer parte muito do trabalho da Gestalt também. A Gestalt ela surge durante o período dos anos 60, 70, com Fritz Perls, que era um psicanalista também, né? E um artista de teatro. Então ele vê muito a importância do teatro na formação do trabalho clínico, e a partir daí ele pega muito da influência do psicodrama, da teoria junguiana, das terapias reichianas corporais, da fenomenologia, do humanismo, e por aí vai, e cria essa linha que, para mim, é uma forma de costura entre esses dois mundos, né? Então, a pessoa que fundou a Gestalt Terapia era um artista de teatro, não é isso? Sim, o Fritz Perls e a Laura Perls, eles tinham uma intimidade com as artes teatrais também, né? O Fritz, ele, durante um período da vida dele, ele tem uma relação mais íntima com o teatro e, junto com o psicodrama também, ele bebe muito do psicodrama, que tem essa origem nas artes teatrais mesmo, né?
no trabalho coletivo com artistas, que tem essa origem no teatro mesmo. Só que o Fritz, ele começa a usar da arte de outra forma dentro da clínica. Então ele pega muito trabalho além só da interpretação de uma personagem ou de uma parte do sujeito, né? Ele vai para o movimento, a importância de que o movimento pode estar comunicando além do verbal. Ele usa muito da música, do canto. E uma das influências também da Gestalt terapia é a psicologia da Gestalt, que é uma linha que estuda a percepção e a aprendizagem. Então a gente fica com um olhar para a totalidade do ser humano, prestando atenção na forma, prestando atenção além só do que é dito, do que está vindo no verbal. É a forma, é a musicalidade, é o tom da voz, e tudo isso que está ali envolto dentro dessa relação. É aquilo que a gente vai sentindo junto com aquela pessoa, considerando que a gente também é um sujeito em relação com aquele outro, né? Nós não somos uma folha em branco que vai ouvir aquilo e não vai colocar também dos nossos pontos e da nossa própria subjetividade no contato com aquela pessoa. E tu fala muito assim que é para além da questão da interpretação, né? No sentido de, eu estou fazendo isso, interpreto dessa forma, mas prestar atenção no como eu estou fazendo, né? Como que, no sentido prático, assim, né? Não sei também muito quanto tu pode colocar das tuas práticas de consultório e de processo terapêutico, mas na prática, como a arte em si, talvez não só o teatro, mas como tu falou, né, a música e talvez as visuais, enfim, qualquer linguagem, mas como a arte pode estar a serviço de um processo terapêutico dessa forma, assim, como na prática isso acontece? Então, nesse sentido, eu acho que o que eu gostaria mais de destacar é uma forma que a Gestalt tem de atuar, que é através do experimento. Uhum. E uma definição que eu acho linda, assim, sobre o experimento é porque ele é a mistura perfeita entre arte e ciência dentro do trabalho terapêutico. Porque experimento vem exatamente de experimentar. Experimentar tanto no sentido de você tentar, tanto no sentido de você testar. Então aí entra o lado científico também, porque a gente coloca aquele teste não como uma cientificidade de um processo como todo mundo vai passar por aquilo da mesma forma, mas levando em consideração a subjetividade daquela pessoa. Uhum. Então, dentro daquele processo, ela vai estar passando por uma situação específica, com um sonho, por exemplo. Uhum. Então, a gente pode tanto pedir para aquela pessoa interpretar aquela cena daquele sonho, então a gente vai estar trabalhando com aquilo que aconteceu no sonho daquela forma, a gente não vai entrar em processos muito interpretativos daquilo, porque o que pode significar, o que significa para você. A gente até faz uso desses elementos, mas Uhum. não é uma necessidade. Como a gente pode também, a partir daquele sonho, trabalhar outros aspectos, como é que você estava se movimentando naquele sonho. Não sei aqui os sonhadores ouvintes, né? Tem alguns momentos do sonho que muitas vezes a gente não consegue se mexer. A gente está ali naquele momento entre estar acordando e estar sonhando, e a gente fica às vezes meio que se arrastando pelo sonho, aquele tipo de movimento meio esquisito. A gente pode propor para a pessoa se movimentar daquela forma, ou outras formas de trabalho. Já aconteceram situações que a própria pessoa compartilha uma música, né? Parece, tô sentindo que eu tô deixando a vida me levar, que nem Zeca Pagodinho. Aí você bota a música lá mesmo pra pessoa ouvir, você vai lá sentindo como é que é. Quando você vai olhar a pessoa tá chorando. Que pra ela é horrível quando ela vai se dando conta de que ela não tá tendo controle da própria vida, que ela só tá seguindo o ritmo, o fluxo das coisas. O que eu tô entendendo é trazer realmente um processo de dramatização ou trazer o elemento artístico para dentro do consultório. Isso, né? E trabalhar a partir disso. E usar ele para provocar outro tipo de reflexão acerca de si mesmo. Sim, porque é além só também de uma forma de você ajudar a pessoa a se expressar, mas é de experimentar mesmo aquilo de uma outra forma. Uhum. Porque muitas vezes a gente está tão acostumado de falar sobre as coisas que a gente não fala
com contato, com presença. A gente não se apropria daquilo que a gente está falando, que muitas vezes são coisas muito fortes. Acho que quem aqui nunca contou uma história várias vezes até que ela parou de fazer sentido? Eu tenho uma relação com sonho, assim, e às vezes sonho lúcido, aquele acordado, que é muito dessa sensação, de uma sensação corporal de queda. Não sei se me faço entender, sabe? Tipo, parece que o corpo tá sempre numa suspensão, assim, tipo, uma lentidão. Isso me fez lembrar agora, isso que tu falou, me fez fazer essa relação comigo mesmo, assim, bem bacana, interessante. Nesse momento que tu fala, me veio também essa relação com arte terapia. Não sei se tu tens intimidade ou conhecimento sobre esse campo, que também é um campo que trabalha a arte e a terapia se juntando, assim, imbricados, e não sei em que sentido isso se conecta também à Gestalt, ao teu trabalho. Gostaria de saber um pouco como é que tu vê esses dois polos, né, essas duas questões, assim. A arte-terapia, que também é uma forma de trabalhar a arte de uma forma terapêutica, e o teu trabalho, assim. Então, isso é uma questão interessante, porque o que que acontece? Um psicólogo, ele pode se formar arte-terapeuta, mas não é todo arte-terapeuta que necessariamente é psicólogo. A arte-terapia é uma formação muito específica, de um trabalho terapêutico. Então, pedagogos, professores, até pessoas de diversas áreas, assistentes sociais, enfim, médicos e todas as áreas ao redor, eles podem se formar em arte-terapia, mas não vão ser psicólogos necessariamente. Tem essa diferenciação do trabalho, que eu acho que é riquíssimo nesse sentido. A arte-terapia, ela tem todo o valor dela, que eu propriamente não tenho uma formação específica ainda. Mas que é o uso do processo artístico como uma forma de expressão. E aí, posteriormente, uma forma de elaboração daquilo que está sendo trabalhado. Que não necessariamente precisa se trabalhar naquele momento, fica-se sempre aberto a pessoa se ela quer trabalhar a partir daquilo que ela construiu. Mas do processo terapêutico é diferente. A gente tem uma busca da elaboração antes do processo artístico. Então a gente usa do recurso artístico ali na terapia como uma forma de elaborar os conteúdos e de um processo de mudança mesmo do indivíduo, de uma tomada de consciência, e a partir daí uma possibilidade de escolha se ele quer mudar aquilo ou não. Como é que tu vê aí ah, é- é- esse mercado de trabalho propriamente dito, assim, tem, ele tem uma certa abrangência, ou ele está ali também meio que dominado pela psicanálise propriamente dita? Então, nesse sentido, eu não sei muito bem como é que é aí. Aqui no Rio, a gente observa que tem uma majoritariedade das pessoas que são da psicanálise ou da cognitivo-comportamental, né? Porque o que que acontece? São quem mais publica. Eles fazem mais peso de publicação. E a psicanálise, ela já é muito difundida e ela tem todo o seu valor também. Não vou descartar nem a psicanálise, nem o cognitivo comportamental nesse sentido. Porque não é a linha especificamente, é o terapeuta que está com você. Se ele tem uma possibilidade de estar ali em contato, de estar sendo tocado e te tocando de uma forma confortável para os dois e que possibilite um trabalho, eu não vejo nenhuma questão da linha especificamente. Mas a gente observa, sim, que por conta dessa popularidade da psicanálise e atualmente da quantidade de artigos científicos publicados pela teoria cognitivo-comportamental, que há uma maior procura normalmente por essas duas áreas. Muito porque as pessoas não conhecem muito a diversidade de linhas que tem, né? A gente tem a linha da psicologia analítica como a teoria junguiana, a gente tem as linhas corporais como a bioenergética, a teoria haitiana, é, a organoterapia. A gente tem a gestalt terapia, terapeutas fenomenológicos, humanistas, existenciais. Tem o psicodrama, tem uma gama muito diversa, né? De linhas que muitas vezes não são conhecidas pelas pessoas que não são dessa nossa bolha
piscina. Então, concordo sim que tem uma quantidade maior, muitas vezes, de pessoas conhecidas que são psicanalistas, porque é uma linha realmente muito difundida. E linkando isso que tu falou, das outras linhas que não são muito difundidas, e voltando um pouco para arte-terapia, não sei, né, Lucas, se tu já ouviu, eu já ouvi algumas críticas no sentido de se utilizar da arte como um processo terapêutico, enquanto que muita gente tem a arte como seu ofício, né, seu trabalho. Então, tipo, não, né, teatro não é terapia, tu não pode vir para a sala de ensaio, por exemplo, esperando ter algum tipo de processo, algum tipo de catarse individual, quando na verdade a gente está ali trabalhando, né, e pensando aquilo de uma forma muito concreta, no sentido de técnica, de ofício, de, enfim, de trabalho mesmo. E aí, para mim, pessoalmente, eu acho que tem muito a ver com também tu entender o lugar onde tu tá, né? Não dá para tu chegar, claro, num processo criativo de um trabalho de criação, por exemplo, de um espetáculo, pensando em fazer um processo criativo. Então, tu vai procurar um lugar específico que te ofereça sincar a arte, utilizar a arte e processos artísticos como uma forma de entendimento mesmo. E aí, em contrapartida, e Pedro, estou falando tudo isso para depois, talvez, se tu quiser comentar algo, né? Sim, com certeza. Por outro lado, a outra via é justamente isso que a gente falou sobre utilizar a terapia também de uma forma banal. Porque às vezes eu vejo, tipo, não, vamos fazer, sei lá, bioenergética, estou usando um exemplo aqui, mas a pessoa não tem uma formação em psicologia, em psicanálise, em que quer que seja, né? Daí, às vezes, eu fico achando que, nesse sentido do mercado, às vezes existe uma certa irresponsabilidade também. Tipo, não, vamos fazer uma bioenergética e utilizar isso como terapia, mas eu que faço bioenergética e estou propondo isso, não tenho uma formação específica para poder conduzir outra pessoa, né? Não, concordo com você em algumas coisas, assim, a maioria. Eu não lembro se você lembra de uma conversa nossa quando a gente estava no Carnaval Carioca, né? A gente conversando um pouquinho sobre Saudade. faz qualquer coisa e chama de performance, né? Aham. A gente estava discutindo um pouco sobre isso, aí você falou: imagina se chega alguém para você e começa a oferecer conselho e cobra R$ 200. E aí eu brinquei com você, né? Uhum. Já ouviu falar sobre coach? E a gente riu, se divertiu com aquilo. E a realidade é isso, porque o problema não é o coach em si, mas é a forma e a formação que você faz disso. Dentro de um processo terapêutico, dentro de onde é que seja. E você falando me lembrou sobre uma questão que eu acho muito importante, que é diferenciar o terapêutico da terapia. Boa. Qualquer coisa que a gente está vivendo pode ser terapêutico, mas não é terapia. Nós somos sujeitos no mundo, somos sujeitos sensíveis, a gente não sabe quando que a gente vai ser afetado por uma coisa, né? Às vezes a gente está atravessando a rua, a gente vê um morador em situação de rua ali, a gente se sensibiliza com aquilo, a gente é tocado. Você vai chamar isso de terapia? Não vai, você vai trabalhar isso num espaço específico. A maior questão que eu vejo é que muitas vezes as pessoas fazem uso desses espaços que eles chamam de terapêutico muito mais como uma forma de fugir realmente do que te toca emocionalmente, daquilo que te sensibiliza. Então fala que a arte, que o teatro é minha terapia. Já ouvi muito isso. Teatro é minha terapia, poesia é minha terapia, ouvir música é Aham. minha terapia. O esporte também é muito colocado nessa categoria. E a gente sabe que não é bem assim, porque na verdade a pessoa está ali naqueles espaços e aí recebe muita coisa boa e é muito enriquecida, mas aí usa aquilo dali para ficar evitando uma quantidade de coisas ali desagradáveis que ela não quer olhar. E isso é uma coisa muito perigosa, né? Porque aí quando esses espaços eles vão se esvaindo, quando a pessoa não está nesses espaços, ela tá ali sozinha com toda aquela sombra, aquela quantidade de coisas que ela não queria olhar, né, já há tanto tempo. E aí, o que acontece nessas horas, né? Isso é muito legal porque nas artes como um todo, elas também têm
essa dicotomia, essa relação que tu faz, né? Porque tudo pode ser arte, mas nem tudo é arte. Uhum. Eu gosto até de citar um teórico, que ele é o Richard Schechner, que ele fala que tudo pode ser performance, mas depende. Depende de quem está fazendo, depende de quem está se relacionando com aquela obra. Então, se eu tenho a intencionalidade daquilo, que aquilo seja uma obra de arte, provavelmente aquilo é uma obra de arte. Uhum. Agora, quando eu não tenho intencionalidade, eu, pessoa, posso atribuir aquilo como arte, mas não necessariamente aquilo é arte. Voltando um pouquinho, eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que tu relaciona essas duas veias, essas duas coisas da tua vida, que tem ali a terapia, que tem a Gestalt, e do outro lado tem o artista, a performance. Como é que tu relaciona essas duas coisas? Falar um pouco sobre isso seria bacana, assim. Porque tu falou disso, do Carnaval do Rio. Infelizmente, eu nunca participei do Carnaval do Rio. Tá convidado. Quando quiser, estamos aqui. Eu pretendo algum dia fazer isso. Ainda mais depois de conviver muito com a Lou, e a Lou ela é uma defensora, adorou o Carnaval do Rio. Saudades. Uhum. Eu tenho um olhar muito para minha clínica como um processo artístico. Porque se eu tenho para mim que a arte é um processo de transformação da subjetividade, transformação do sujeito, então eu vejo a minha clínica como uma performance entre quatro paredes. Porque para mim tem muito a ver com o encontro, tem muito a ver com o toque do sujeito e a maneira que eu tô ali me relacionando. Mas eu sei que nem todo o atendimento que eu faço é uma performance. E isso é uma questão. Mas sempre que eu me vejo ali num processo de estar auxiliando a pessoa a um processo de transformação, eu considero que em algum nível eu tô fazendo uso da minha sensibilidade artística nesse sentido. E falando dessa união que eu faço entre esse lado performático e esse lado psicólogo, né? É exatamente disso, de poder trazer esses recursos que eu vejo na arte para o processo clínico, para até em algum nível de algumas coisas que muitas vezes estão sendo levadas ali de uma forma muito séria e poder trazer uma leveza para aquela seriedade, muitas vezes é muito transformador no processo clínico. Você trazer uma brincadeira, não de uma banalização da dor do outro, mas de um toque sensível, de você falar, eu tô aqui com você, eu tô te ouvindo, e eu tô sustentando isso que você tá trazendo. Tô aqui, a gente tá junto nisso. E além disso, eu trago muito do meu trabalho terapêutico, porque faço terapia, acho essencial, e levo muito isso pra rua. 2 blocos que eu faço parte, um a Charanga Talismã e o outro é o da Lição Mais Cedo. São 2 blocos que me enriquecem muito nesse sentido performático. A Charanga, ela tem uma aura mais de carinho, de acolhimento, e o Dali, ele tem mais uma forma de provocação. E nesses dois, nesse último carnaval, eu fiz performances que tinham muito a ver com o meu trabalho terapêutico de transformação. E de formas completamente diferentes um no outro, né? Em um eu tenho uma persona que é um príncipe que abre mão de todas as riquezas e vai andar com o coletivo da charanga, que é o que a gente chama de corpo místico, de corpo brincante. E aí, durante a performance, eu pedi para todo mundo me trazer as bijuterias, as bugigangas. E aí eu saí no começo do cortejo cheio de colar, cheio de brinco, uma sacola cheia de coisas. E durante toda a performance eu ia tirando um elemento e dando para as pessoas do público. E era muito interessante que tinha umas pessoas que olhavam para mim e falavam: "Não, ó, tô guardando aqui ainda para você". E assim, pessoas que eu nem conhecia, não eram nem amigos meus, e daqui a pouco me puxavam de volta e falavam, tô guardando aqui pra você, quando você quiser pegar de volta. E tinham outras que já vinham me pedir, assim, falavam, vai, posso pegar esse seu brinco aí que você tá usando? Posso pegar esse colar? Posso pegar essa pulseira? E no final, realmente, eu fiquei sem nada, assim, eu fiquei só com a pouca roupa do corpo, né? Que carnaval, carioca, quente pra caramba. Enquanto no Dali já era uma outra provocação. Eu tava com um body todo preto, cobrindo o meu rosto, tudo completamente. E aí, durante a performance, eu passava por uma metamorfose e colocava um casco de besouro e um saco de lixo dourado que eu ficava carregando a performance inteira. E as pessoas olhavam e toda hora vinham me perguntar o que eu era, e a performance é que eu não podia falar o que eu era também. Então eu falava para as pessoas e falava, eu sou uma zebra. Aí outra pessoa perguntava, eu falava, eu sou uma girafa. Eu sou um leão.
E as pessoas ficavam me olhando, tipo, o que você tá falando, sabe? Você claramente não é isso, você é um besouro. E é curioso você parar pra pensar nisso, né? Porque se você sabe o que eu sou, o que você tá me perguntando? Então era interessante. Algumas pessoas, quando eu respondia errado, né, entre aspas, elas ficavam ali em cima de, não, você não é uma zebra. Eu falava, não, sou uma zebra. E aí todo mundo do coletivo sabia, né? Eu chamava outra pessoa e falava, fala pra ela o que eu sou. Aí daqui a pouco a pessoa, é um pavão. E aí as pessoas ficavam enlouquecidas com isso, né? E veio muito dessa minha questão de trabalhar quem eu sou. Exatamente quando eu estava trabalhando esse processo do que eu sou. Eu sou artista, eu sou psicólogo. E poder estar juntando essas duas áreas, né? Não, porque tu já entrou um pouco também na próxima pergunta, e daí eu vou juntar já as próximas duas, assim, que é um pouco de como a terapia pode estar a serviço da arte também, né? A gente falou muito da utilização de processos artísticos para um processo terapêutico, mas então com a via de mão dupla, né? O outro lado, eu também posso utilizar meu processo terapêutico para criar qualquer coisa que eu queira, né? É me utilizar desse entendimento da minha própria subjetividade e transformar isso em arte. E aí a gente queria também elevar um pouco isso, né, para outros sentidos, assim, de usar a terapia a serviço da arte, porque tem uma questão, e daí eu sei, por exemplo, que na charanga tu dá algumas oficinas de criação, né, a partir de uma condução do coletivo, né, e aí acredito que tu deve utilizar algumas coisas que tu utiliza em consultório também, que também é uma outra forma de utilizar a terapia a serviço da arte, no sentido de provocar para criar, e também eu fico pensando no próprio tratamento de artistas, porque existe uma coisa aqui um pouco na arte, que é a romantização de doenças psiquiátricas ou de questões no contexto artístico, né, tem o clássico do Van Gogh, né, a gente diz, não, a pessoa é um gênio, né, a pessoa é incrível, é muito inspirado, é muito não sei o quê. Na verdade, a pessoa está sofrendo, né? A pessoa está com questões seríssimas que deveriam ser tratadas em terapia. Então, como a gente pode entender um pouco melhor isso e também parar de romantizar o sofrimento do outro, mesmo que esse sofrimento faça ele criar coisas belas que a gente usufrui depois e consome e compra, né? Mas na verdade isso tá a que custo, né? Isso tá sendo criado, assim. Então, isso que você estava trazendo, Luiz, é uma coisa muito importante, porque na charanga a gente tem um coletivo que trabalha os grupos o grupo brincante de uma forma geral, né? E a gente já fez trabalhos emocionais para integração da trupe, né? Para integração do corpo brincante. E foi muito enriquecedor, porque eu parti muito dos processos de trabalhos emocionais para integração mesmo. Então, a gente fez um trabalho de apresentação por objetos, por identificação com objetos. E quando a gente se vê ali se apresentando por um objeto, um para o outro, muitas vezes a gente está muito mais vulnerável. E aí a gente se vê na rua brincando, nos ensaios, mas a gente se apresentar ali de uma forma mais despida naquele processo nos fez estar mais unidos enquanto um coletivo. Da gente entender que durante as nossas brincadeiras na rua, a gente começava a se olhar de uma forma diferente. A gente não via mais o fulano, a gente via o fulano que estava identificado ali com aquele cristal que ele apresentou, falando sobre toda a relação dele com a família e, enfim, toda a saudade que ele sentia da terra natal e por aí vai. E a partir daí acho muito importante esse cuidado das relações artísticas no meio artístico e cuidado do artista individualmente, né? Vocês estavam falando um pouquinho da romantização do sofrimento e a gente tem acho que fica muito claro para a maioria das pessoas como que essas questões são romantizadas. A gente romantiza relacionamentos tóxicos, a gente romantiza sofrer por amor, a gente romantiza a depressão, a gente romantiza o suicídio, e isso são coisas muito graves. Eu já ouvi muito de amigos artistas e de clientes que eles tinham medo de começar um processo artístico, um processo terapêutico, e perder a criação artística, perder o potencial de criar artisticamente, né? E é a partir daí que é um risco, porque é como se a arte fosse o vômito daquele seu sofrimento. É isso? Você Uhum. não tem como botar aquilo de uma forma elaborada e também visceral.
Você precisa estar num nível de sofrimento tão grande para colocar tudo aquilo e passar mal com isso. Então é muito complexo. Me vem 2 exemplos na cabeça. A gente tem o Cisne Negro, que é Uhum. toda uma peça, um filme, né, que vai mostrando o enlouquecimento, a dor, o sofrimento de um artista, que no final, quando ela já está no auge de um delírio, ela se mata. E tudo aquilo é ovacionado e é lindo, e a gente sai do filme angustiado, mas ao mesmo tempo tocado com aquela história. Então, como é que é isso? A gente está colocando de uma forma clara de que aquilo dali ela estava passando por uma dor e sofrimento, ou a gente está olhando para aquilo como se fosse o auge da arte? Que a arte é você chegar no estopim e depois cair ao fundo do poço. E Uhum. a gente, pegando ainda nessa linha, né, o próprio balé e artes e a dança de uma forma geral, que a gente vê que tem muitos casos de anorexia, de bulimia, porque as pessoas tentam estar ali numa forma de corpo, num estereótipo, num ideal de beleza que é inalcançável. Então você vê meninas que começam muito jovem, desde os 10 anos, que já têm transtornos de bulimia e anorexia. São coisas que a gente tem que olhar de forma muito séria. E aproveitando que a gente está falando isso durante Setembro Amarelo, falando sobre prevenção do suicídio, como que isso muitas vezes já não é falado, porque a gente tem medo de que se falar a gente vai estar estimulando, e a realidade é que a gente sabe que isso é um mito. Falar é importante dentro de todos os meios. Sim. E a gente tem um mito de que se a gente falar, vai aumentar os casos de suicídio. Isso é muito interessante, porque foi um estudo feito há algum tempo atrás, que estudou sobre o efeito Werther, que é a má vinculação na mídia de notícias sobre suicídio, de uma forma sensacionalista, de uma forma romântica, que isso sim aumenta a quantidade de casos de suicídio. Mas se a gente fala de uma forma responsável, séria, falando de que a pessoa ali ela não tá fazendo aquilo para chamar atenção, ela não tá fazendo aquilo porque ela é fraca ou porque ela é forte, mas é porque ela tá em sofrimento. Quando uma pessoa tenta se matar, ela não tá querendo matar a vida, ela tá querendo matar a dor. E você citou Van Gogh, né? Eu acho muito interessante, porque uma comediante australiana chamada Hannah Gadsby, ela fala isso numa peça dela que uma peça dela que ela apresenta na Netflix, inclusive, tem disponível lá. Que ela fala isso, né? O próprio Van Gogh, ele passava por um tratamento medicamentoso, ele tomava remédio, ele se tratava. E mesmo assim, ele ainda passava por muito sofrimento, ele cortou a própria orelha, ele tinha diversas questões. A gente tem que olhar para esse cuidado da saúde mental dos artistas, porque muitas vezes os artistas eles são mais sensíveis ao mundo, eles se deixam mergulhar nesse sofrimento e às vezes é difícil sair, porque quando a gente está ali olhando o buraco, né, daquela metáfora, a gente olhando o buraco olha de volta. E aí o que a gente vai encontrar lá é muito subjetivo de cada um. Algumas pessoas vão conseguir encontrar esperança, outras vão cada vez mais se afundar naquele buraco. E é muito louco porque às vezes, sei lá, tu vai pra a gente quer acessar esses lugares, né? Enquanto artista, sei lá, um exemplo banal, assim, tu vai pra uma sala de ensaio, tu precisa fazer uma cena que tenha raiva e tu é instigado a buscar esse lugar, tu é instigado a tratar isso com verdade, né? Então tu tem um monte de estímulos para chegar lá, mas depois tu não tem um processo de pós, né? Do tipo, não, é estímulo para chegar, estímulo para encontrar, estímulo para sentir, estímulo para trazer a verdade para aquilo, mas e depois, né? Depois que tu Tem. foi, como é que tu lida com esse lugar onde tu chega, né? Sim, tinha que ter um estímulo para sair também, para Exato. voltar, para dar um contorno para aquilo que você passou. Concordo. E muito massa tu lembrar de Setembro Amarelo, muito importante. E acho que com isso a gente pode ir finalizando o nosso podcast, né? Com um problema tão sério aí e tratado realmente de uma forma super irresponsável, né? Eu que sou jornalista, tipo, a gente sempre teve orientação de nunca dizer que é suicídio, né? Então, se tu vai tratar, por exemplo, de alguém famoso que se suicidou, tu fala que a pessoa foi encontrada morta.
e sabe, mas tu nunca divulga suicídio, nunca lida com ele. Acho que é a falta de lidar com, né? Essa forma, isso que tu estava falando da divulgação, É a para mim. maneira que você vai trabalhar aquilo, né. E Uhum, atualmente no Brasil a gente tem diversos lugares para acolher isso. O SUS é uma das maiores redes que a gente tem, mundiais de acolhimento a esse tipo. A gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é muito importante no Brasil para o acolhimento desses casos. A gente tem os CAPSs e CAPSIs, que são centros de acolhimento a demandas, psicossociais. Então assim, a gente vê como que a saúde mental pública, eu posso falar aqui pelo Rio especificamente, onde eu tenho mais intimidade, está sendo uhum. muito precarizada, e a importância da gente olhar para isso, que esses espaços são importantes sim, para a gente tratar a saúde da população. E legal, Pedro, porque geralmente no final dos nossos episódios a gente tem uma dica, né? A gente pede que o nosso convidado dê uma dica, e eu acho legal essa dica do CVV, que também tem uma central de atendimento, né? Que acho Uhum. bacana também de divulgar, que é o 188, ou seja, 188. Pode ligar a qualquer horário do dia, a qualquer momento, que eles atendem. Então acho que é uma dica interessante, muito importante socialmente, né? Mas se tu quiser também terminar com uma dica cultural, uma dica. Já falou do filme Cisne Negro, que eu acho também um baita filme. Podemos terminar com uma dica tua, se tu quiseres. Eu acho que a maior dica que eu queria deixar é de você começar a tentar perceber o mundo de uma forma mais sensível. Não tão racional, não tão censurando aquilo que você está percebendo e está sentindo, mas de você olhar aquilo que você está percebendo de uma forma sensível para um olhar para o mundo, para um olhar para a vida. Porque a partir disso você começa a reparar onde é que você também não está olhando. Gostaria de falar isso, de acionar a rede, de acionar os ciclos de ajuda, os ciclos que você tem de amigos, de família, além só de uma saúde mental pensando nas questões de suicídio, mas também pensando na saúde mental em qualquer nível, em qualquer aspecto. Pedro, muito obrigada pela tua participação, obrigada por ter aceitado conversar com a gente, obrigada pelas dicas e reflexões. Por favor, coloca aí pra gente, nos fala teu perfil no Instagram, teu perfil profissional, pra quem quiser te conhecer um pouco mais, conhecer o teu trabalho, poder acessar. Meu perfil no Instagram é @piscinaarte, PSINAART. Maravilha. E se você, nosso ouvinte, quiser deixar uma dica para a gente chamar alguém para conversar um tema, todos os nossos episódios eles surgem de conversas com os nossos ouvintes pelo Instagram @Grupo Jogo, lá no DM, famoso direct. Pode mandar pra gente um filme, um convidado, um tema, uma obra de arte, que a gente traz alguém para debater e conversar com a gente aqui. E se tu tiver também disposto a colaborar com o nosso projeto maravilhoso que é esse podcast, entra lá no www.grupojogo.com.br e acessa o nosso chapéu online, né, Lou? Exatamente, pode contribuir lá com qualquer quantia que quiser. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima. E defenda o SUS.